Fala, Dave. Olha, agora a gente vai para a parte 1.3, dialetos, padrão de dialetos. Eu já tomei o cuidado aqui de traduzir, só que aqui quando eu vi essa parte aqui, que é um pouquinho mais prática, mais técnica, eu resolvi trazer um exemplozinho aqui através do Spring Boot com Eclipse, para a gente já ter uma parte prática do visual do que o Timeleaf pode fazer pela gente. Aqui ele fala o seguinte, ó, nesse trecho aqui do dialeto. O Timeleaf é um engine de template extremamente extensível que permite personalizar o processamento de templates em detalhes. Os processadores são objetos que aplicam lógica a elementos de marcação, ou seja, você pode utilizar as tags HTML, texto, fazer comentários, utilizar marcadores nos templates, que ele vai ter a aplicar uma lógica aqui dentro de acordo com os elementos. E você pode ver aqui no código, que o código normal que a gente utilizaria poderia ser aqui no HTML isso, que a gente utiliza aqui um atributo com o valor dele, onde a gente passa aqui que o atributo do formulário que está aqui o input é um nome, certo? Desse jeitinho aqui. Só que com Timeleaf a gente pode utilizar uma estruturazinha dessa daqui, ó, abrindo uma chavezinha aqui com parênteses, onde aqui vai receber o nome de uma variável, de um objeto que tem uma propriedade nome, ou seja, fica um pouquinho complicado porque a gente começa a misturar, por exemplo, coisas do Java para a parte do front-end, ou seja, a gente começa a ter um poder extremamente interessante. Ou seja, normalmente um dialeto é composto por um conjunto desses processadores e outros artefatos adicionais. A versão padrão do Timeleaf já inclui um dialeto chamado de Standard Dialect, que é suficiente para a maioria dos usuários. No exemplo a seguir, vamos comparar o JSP usando taglibs com o seu equivalente no Timeleaf. Ou seja, o JSP a gente tem aqui ó, a estrutura, como se fosse uma tag HTML tradicional, um form, onde ele já recebe um parâmetro aqui através de dois pontos, um input texto, que seria semelhante a uma caixa de texto dentro de um formulário, que tem aqui o atributo nome, com que vai receber esse valor aqui, entre as aspas, e o atributo valor, que é o valor que vai aparecer escrito dentro daquela caixinha de texto, no formulário, ele vai pegar aqui de um objeto, certo? Esse objeto poderia vir de algum outro canto, no JavaScript, do Java. Já que a gente utiliza no Timeleaf com esse padrão estandarte dialeto, a gente percebe aqui ó, que no mesmo formulário a gente utilizaria uma tag HTML normal, sem precisar desse input teste aqui, e essa nomenclatura aqui específica do JSP. Utilizaria uma tag normal, onde ela tem atributos HTML normais, como type, name, value. Agora aqui, a gente utiliza esse TH aqui, dois pontos value, onde a gente vai pegar aqui o atributo de um objeto, ou seja, a parte que é específica do Timeleaf é isso aqui, ó. Ela não envolve toda a estrutura do código em si, como aqui ele está pegando esse início aqui. Ou seja, eu utilizo uma tag HTML normal, com atributos normais, valores normais, e dentro do código HTML eu jogo a estrutura do Timeleaf de onde eu quero que seja aplicado a lógica. Ou seja, é algo bem mais interessante, mais simples de ser feito. Ambos os trechos de código fazem a mesma coisa, mas o Timeleaf permite que os navegadores exibam corretamente os templates HTML antes de serem processados, ignorando os atributos adicionais como o thvalue, que é isso aqui que está dele. Ou seja, ele está dizendo aqui que o processador do navegador web que você estiver utilizando na hora que for renderizar a página, ele exibe corretamente o template HTML antes mesmo dele processar, antes de serem processados, ignorando os atributos adicionais. Ou seja, o meu navegador do Google Chrome vai entender que isso aqui é um código HTML tradicional, vai exibir os dados lá e por baixo desse pano vai estar fazendo isso aqui. Ou seja, algo bem mais prático. Além disso, podemos especificar um valor padrão para o atributo value, ou seja, o th aqui value, como James Carrot neste caso. Aqui a gente tem um value aqui com James Carrot, e aqui a gente tem o do Timeleaf que vai herdar de uma propriedade, ou seja, enquanto não carrega essa parte aqui, em teoria, ele já estaria com um valor padrão ali, que será exibido quando o protótipo estático for aberto em um navegador
mas será substituído pelo valor resultante da avaliação desse códigozinho aqui. Ou seja, esse valor aqui é tipo um valor predefinido que eu poderia colocar lá como padrão no meu formulário. E quando ele renderizasse, que executasse esse código aqui, ele simplesmente atualizaria lá no Velo e simplesmente eu consigo utilizar o TimeLeaf para pegar os dados dinamicamente no meu sistema. Ou seja, eu poderia criar uma tabela lá no meu HTML e popular aquela tabela quando ele pegasse os dados do banco de dados com Java e depois ele fosse jogando em cada um aqui através de uma variável dessa que chama o nome do objeto, ponto, o atributo dele. Ou seja, ele vai renderizando ali no tempo que ele for pegando os dados. É bem interessante isso. Aí, essa flexibilidade ajuda designers e desenvolvedores a trabalharem juntos no mesmo arquivo de template. Ou seja, se o meu front, se eu tivesse uma equipe e o front-end fizesse isso aqui, o que eu teria que modificar? Só isso aqui, ó. Acabou minha atribuição. Ou seja, eu consigo trabalhar com outra pessoa. Caso eu queira, eu posso trabalhar sozinho dessa forma aqui. Aí isso aqui reduz o esforço necessário para transformar um protótipo estático em um template funcional. Mas essa capacidade é conhecida como template natural. Agora quando a gente vem aqui para a nossa ideia, para a gente ver isso na prática, a gente tem aqui um projeto Spring Boot normal. Esse projeto ele foi criado, você pode clicar aqui no link da aula que vai aparecer aqui no final do vídeo, no comentário fixado, ou na descrição do vídeo que vai estar aqui. A gente criou esse projeto aqui, do back, onde ele tem aqui a estrutura padrão do Spring Boot. A gente criou um diretóriozinho aqui como o controller, o entity e o repository, para que ele pegue alguns dados aqui do banco de dados e jogue aqui na tela. E aqui você pode perceber que no projeto ele tem uma pastazinha chamada src main resources. E nessa pastazinha aqui do resource tem os arquivos estáticos, que geralmente é onde fica o JavaScript e o CSS. E aqui dentro do template é onde fica todas as páginas, por assim dizer, os arquivos HTML, que são as nossas páginas. Ou seja, se eu der dois cliques aqui, ó, ele vai, deixa eu abrir aqui com Open, com um browser. Ele vai mostrar aqui o que esse código HTML está representado. Eu não estou rodando aqui o Spring Boot para não ficar um pouquinho lento aqui, é só para a gente visualizar o resultado. Aí aqui ele tem, ó, doctype, HTML normal, HTML normal aqui. Aí aqui ele tem o TH, onde tem aqui o TimeLeaf. Tem aqui o head, que é HTML normal. Tudo isso aqui é HTML normal. Não teve nada diferente. A única coisa que está mudando aqui é nessa tabela aqui, que tem aqui no nosso front-end, onde vai aparecer aqui o ID das coisas que estão lá no banco de dados. Ou seja, ele tem aqui uma tabela que tem linha e tem coluna, e aqui ele está simplesmente povoando ela com esse atributo aqui, ó, como se th, dois pontos, it, que recebe um objeto do tipo produto, que está sendo passado do Java. Ou seja, esse cifrão aqui é como se ele estivesse dizendo, ó, do lado do Java eu quero que você pegue esse atributo, joga aqui dentro do TimeLeaf, e o TimeLeaf vai pegar ele e vai adicionar em cada elemento TD do nosso HTML que representa as linhas da nossa tabela. E aqui ele vai colocar o produto.id, certo? Aí quando a gente visualiza isso aqui já no browser, ele apareceria tudo aqui cadastrado. Vou dar só um pause aqui para executar, para quando o Spring Boot estiver já no ponto, eu vou só atualizar para você visualizar, para não ficar lento, tá? Pronto, aqui já está tudo executando, ó. Vou mostrar aqui para vocês que o Spring já rodou aqui certinho. A gente só fez o que? Clicou aqui com o botão direito em cima do projeto, veio aqui Run As com Spring Boot. Como ele já está com essa estrutura aqui, onde tem aqui os diretórios, a gente tem aqui o controlador, a entidade, o repository, tem aqui dentro da pasta templates um arquivo que é o HTML. Aqui dentro da pasta do controller, dessa classezinha aqui, ele nada mais é que quando a gente acessar o endereço localhost 2 pontos na porta 8080, que é o servidor que está utilizando aqui para rodar, que no caso o Spring Boot está utilizando aqui no Spring Web o Tomcat aqui na porta 8080. Se eu botar isso barra produtos, ele simplesmente vai procurar todos os meus cadastros que estão no banco de dados através aqui do Spring Boot com o repository. Ele encontra todos os elementos e joga aqui dentro de uma lista do Java. E esses produtos que estão aqui dentro da lista do Java com esse nome, eu passo ele para o TimeLeaf através disso aqui, ó, model. Adicione os atributos
produtos, onde eu vou passar aqui o produto, a minha lista de produtos para isso aqui do TimeLeaf. Aí aqui eu peço para ele retornar essa páginazinha aqui lá na frente no meu servidor. E o que é que acontece por baixo dos panos? No código HTML, quando chega aqui, ele pega aqui, faz como se fosse uma estrutura de um for each, onde ele recebe aqui os produtos, que é a lista do Java, joga aqui para o TimeLeaf, item por item, e ele vai simplesmente povoando aqui as minhas linhas com o produto específico mostrando o ID dele. Ou seja, é algo só com programação que a gente está utilizando aqui o Java vinculado com o Spring Boot, vinculado com o TimeLeaf. Ou seja, um único desenvolvimento faz tudo. Quando a gente chega aqui, ó, essa página que ele está pegando no meu computador normal, mas eu quero que ele pegue do servidor que está rodando. Então é localhost na porta 8080. Aí aqui ele já vai dizer que o Spring Boot está rodando, só que ele fala que é no endereço barra produto. Então, qual é produtos? Acho que é produtos. Isso, produtos. Aí ele está aqui buscando as informações do banco de dados, buscou, já cadastrou aqui, ó. Já fez o for each ali, adicionando cada elemento em uma linha. Ou seja, a gente utiliza o Spring Boot com Java, com MySQL, onde a gente criou um template com HTML puro, onde colocou uma anotaçãozinha simples aqui do TimeLeaf, para ele fazer como se fosse a estrutura de um for e preencher esses elementos aonde eu quero aqui, certo? Então isso aqui é o que a gente consegue entender quando a gente utiliza dialetos, que é um conceito do Spring, para ele mostrar que a gente pode simplesmente utilizar o código HTML com uma anotaçãozinha simples para utilizar o TimeLeaf, tá bom? Na próxima aula a gente vai entrar no capítulo 2 já, onde a gente vai ver aqui a estrutura de um website, onde tem algumas coisinhas um pouquinho mais complicadas, tá bom? Então, até lá.